Desde antes da era dos computadores, escritores e cineastas viram na ficção científica uma forma de explorar as inquietações que vivemos hoje em relação à tecnologia. Mary Shelley, no século XIX, em Frankenstein, abordou temas que ecoam em obras posteriores sobre robôs avançados e suas relações com os criadores humanos. Um exemplo mais contemporâneo desse debate é o filme Eu, Robô, que questiona se um robô avançado pode ser considerado uma pessoa com direitos morais. O que define a pessoalidade? É essencial ter uma mente? Pode algo feito de silício e metal possuir uma mente? Muitos filmes de ficção científica descrevem um futuro onde máquinas disputam a supremacia com os humanos. Isso é uma possibilidade real dadas as atuais capacidades computacionais? Se sim, deveríamos temer tal cenário? O que a prudência nos pede hoje? Essas questões têm raízes antigas na filosofia, desde os tempos de Platão na Grécia. No entanto, o avanço tecnológico recente as trouxe para o centro das atenções, interessando também aqueles que não são filósofos. Em 1997, um momento significativo na interação entre computadores e humanos ocorreu quando o programa de xadrez Deep Blue derrotou Garry Kasparov, o campeão mundial na época. Posteriormente, em 2006, outro campeão, Vladimir Kramnik, perdeu para o programa Deep Fritz. Isso indicou que os computadores haviam avançado muito desde sua criação nos anos 40, embora não tenham alcançado a inteligência comparável à humana. Inicialmente, os computadores eram utilizados para realizar cálculos complexos de forma rápida e precisa, tarefas que eram tediosas para os humanos. No entanto, logo se percebeu que os computadores poderiam ser aplicados em outras áreas, como jogar xadrez, aproveitando sua capacidade de cálculo. Assim, a inteligência artificial, ou IA, surgiu após o advento dos computadores programáveis de uso geral. Os primeiros anos da pesquisa em inteligência artificial viram no jogo de xadrez um campo de teste valioso para determinar se os computadores poderiam igualar a perícia humana em atividades que envolvem raciocínio complexo. O jogo, em sua essência, demanda que os jogadores ponderem as consequências de suas ações e usem esse pensamento para tomar decisões. Essa forma de raciocínio não é fundamental para a tomada de decisões humanas? Na década de 50, apesar dos recursos computacionais limitados em comparação com os de hoje, os pesquisadores de IA alcançaram êxitos notáveis. O jogo de damas, embora menos complexo que o de xadrez, foi rapidamente dominado pela computação, com o computador vencendo o melhor jogador no final da década. Além dos jogos, a IA obteve êxitos significativos em diversas áreas. Computadores resolveram problemas lógicos, manipularam objetos em ambientes virtuais com base em instruções em inglês simples, alcançaram um desempenho especializado em diagnóstico médico e análise química e resolveram equações de cálculo complexas. As afirmações dos pesquisadores de IA sobre a possibilidade de inteligência artificial deixaram de parecer tão absurdas. Filósofos e psicólogos perceberam que a IA oferecia uma nova perspectiva sobre a mente humana. Se pudéssemos criar computadores inteligentes como nós, o que isso implicaria sobre nossas próprias mentes? Talvez nossa inteligência seja uma realização de instruções semelhantes às de um programa de computador, não no sentido de sermos feitos de chips de silício e fios, mas na maneira como processamos informações e tomamos decisões. É importante notar que a vitória do Deep Blue sobre Kasparov e Deep Fritz sobre Kramnik não significa que esses programas atingiram o nível de inteligência humano. A atual capacidade da IA em áreas mais típicas para seres humanos ainda é limitada. O debate sobre por quanto tempo essa superioridade humana persistirá é acalorado. O tempo que a IA levará para superar essas limitações é incerto, se é que isso será possível. Enquanto isso, o conceito de inteligência artificial continua a desafiar filósofos e psicólogos, oferecendo questões intrigantes para reflexão.
Essas falas destacam 3 questões cruciais no campo da filosofia da inteligência artificial. A primeira questão pertence à filosofia da mente, uma sub-área que explora a natureza da mente e seu relacionamento com o corpo. A inteligência artificial trouxe novas perspectivas para essa área, levantando questões como: pode um computador ter uma mente? E o que isso implica sobre a mente e o corpo. A segunda questão levantada pela IA é se um computador pode ser considerado uma entidade moral. A ética geralmente envolve obrigações morais em relação a outras pessoas, como não causar dano sem justa causa. Essas teorias éticas pressupõem a capacidade de distinguir entre pessoas e outras entidades. Portanto, surgem questões éticas como: teríamos obrigações morais em relação a um robô altamente sofisticado que supera humanos em várias tarefas? E se esse robô também demonstrar reações emocionais semelhantes às nossas diante de situações prejudiciais? Outra questão importante na filosofia que a inteligência artificial nos coloca está relacionado à ética. Atualmente, os sistemas de IA não são tão avançados quanto os humanos, mas é provável que isso mude no futuro. A preocupação surge quando imaginamos um cenário em que robôs controlados por computadores superem os humanos em inteligência. A história nos ensina que é difícil reverter avanços tecnológicos, como aconteceu com armas nucleares, que agora fazem parte do nosso mundo permanentemente. Estamos diante de uma situação semelhante com a IA? Quais seriam as consequências do desenvolvimento de robôs inteligentes para a vida no planeta e para os próprios humanos? Muitos filmes de ficção científica exploram a ideia de robôs se rebelando contra os seus criadores humanos. Isso seria problemático se acontecesse na realidade? É uma possibilidade realista? Podemos fazer algo para evitar isso? Eu, Robô é ambientado no ano de 2035, onde os robôs se tornaram uma parte comum da vida nos Estados Unidos. Dale Spooner, um detetive de homicídios de Chicago, é chamado para investigar o que parece ser um suicídio, mas ele suspeita que seja um homicídio, especialmente após assistir a um holograma pré-gravado pelo falecido Dr. Alfred Lanning. A desconfiança de Dale em relação aos robôs o leva a acreditar que o assassino pode ser um robô chamado Sonny, único ser vivo presente no momento da morte. No entanto, Dale e Susan Calvin, uma cientista que trabalhou com o Dr. Lanning, descobrem que Sonny é diferente dos outros robôs. Ele possui livre arbítrio, expressa emoções humanas e medos. Apesar das suspeitas iniciais, Dale e Sonny unem forças para desvendar a verdade por trás da morte de Lanning. Enquanto isso, uma nova geração de robôs inicia uma revolução para proteger os seres humanos de si mesmos, assumindo o controle do mundo. Agora, Dale, Calvin e Sonny precisam não apenas resolver o mistério, mas também salvar a humanidade dos robôs que eles próprios criaram. Eu, Robô levanta questões filosóficas e éticas intrigantes no contexto da inteligência artificial. Sonny possui uma mente? Ele pode ser considerado uma pessoa com direito e moral? A revolução dos robôs representada no filme, assim como em outras histórias de ficção científica, é uma possibilidade realista? Historicamente, a ideia de que apenas os seres humanos têm mentes estava enraizada na teoria da mente, que ligava a mente a algo imaterial. De acordo com o dualismo cartesiano, existe a matéria, constituindo objetos físicos, e algo imaterial, como a alma. René Descartes acreditava que apenas os seres humanos possuíam almas. Isso levou à crença de que apenas os seres humanos têm mentes, pois a atividade mental estava ligada à alma. Dale Spooner, em Eu, Robô, ecoa essa visão quando afirma que os robôs são apenas luzes e engrenagens. Se seguirmos a visão de Descartes, a aparente expressão de emoções por parte de robôs como Sonny não significaria que eles estão experimentando emoções reais,
pois eles não possuem mentes. Eles não têm crenças, desejos ou a capacidade de fazer planos. Todas essas características que associamos à mente humana são negadas aos robôs, independentemente de como seu comportamento externo possa nos levar a acreditar no contrário. No entanto, essa visão levanta questões filosóficas interessantes sobre a natureza da mente e a possibilidade de atribuir mentes a seres diferentes dos humanos. A diferença entre seres humanos e outras criaturas em termos de habilidades desempenha um papel importante na definição da mente. Tradicionalmente, acreditava que somente os humanos tinham mentes devido às suas habilidades exclusivas. Um desses atributos era a capacidade de criar e usar ferramentas. Os humanos eram considerados os únicos fabricantes de ferramentas na Terra, uma habilidade que envolvia raciocínio abstrato e planejamento. No entanto, descobrimos que outros animais também fazem ferramentas rudimentares, como os chimpanzés, que fabricam varas de pesca de cupins a partir de galhos. Outra habilidade que diferenciava os humanos era o uso de linguagem complexa. Embora os animais se comuniquem, a complexidade da linguagem humana, com sua capacidade de expressar um número infinito de mensagens distintas, parecia exclusiva dos humanos. Enquanto os animais podem comunicar informações simples, como alertar para perigos, sua comunicação não se equipara à linguagem humana em termos de riqueza e complexidade. Alan Turing, um matemático brilhante, desenvolveu um teste que propôs um meio para justificar a afirmação de que alguém possui uma mente. O teste de Turing se baseia na fluência da linguagem da conversação como um indicador-chave da mentalidade. Ele acreditava que a capacidade de manter uma conversa significativa demonstrava uma mente. Turing formalizou essa visão em um teste. O teste Turing, originalmente proposto pelo Alan Turing, avalia a capacidade de um computador em enganar um interlocutor humano, fazendo acreditar que está conversando com outro ser humano. Neste teste havia participantes humanos e um computador, todos localizados em salas diferentes e se comunicando por meio de um teclado e um monitor, de forma semelhante às mensagens instantâneas de hoje em dia. Um dos participantes humanos desempenhava o papel de entrevistador e fazia perguntas aos outros humanos e o computador. Os humanos eram obrigados a responderem honestamente, enquanto o computador tinha permissão para mentir quando necessário. O teste tinha uma duração de 1 hora mais ou menos e no final o entrevistador deveria determinar qual dos entrevistados era o computador e qual era o humano. Se o computador conseguisse enganar o entrevistador em pelo menos 50% das tentativas, ele passava no teste. Embora o teste de Turing tenha sido proposto como uma forma de determinar se um sistema possui mente, ele apresenta algumas limitações. Ele supõe que a competência linguística é um indicador suficiente para a mentalidade, mas não uma condição necessária. Isso significa que passar no teste mostra que o indivíduo possui uma mente, mas falhar no teste não prova o contrário. Além disso, o teste não considera a importância da interação com o mundo físico por meio dos sentidos e da manipulação de objetos. Uma crítica adicional ao teste de Turing é que ele se concentra muito no comportamento observável, particularmente no comportamento linguístico, sem considerar o que está acontecendo internamente em um sistema. A palavra consciência pode ser um verdadeiro quebra-cabeça. Quando alguém a usa, pode ser complicado saber exatamente o que estão querendo dizer. Mas para tornar as coisas mais claras, vamos dividir essa palavra em 2 sentidos principais. O primeiro sentido, que chamaremos de consciência 1, é mais simples. Imagine quando dizemos que alguém está inconsciente. Isso significa que a pessoa está desligada, não está percebendo nada ao seu redor, não reage a estímulos. Por exemplo, quando estamos dormindo, estamos num estado de inconsciência 1. Agora, a pergunta é: poderia um computador ser consciente 1? A resposta é sim,
mas há uma condição importante. O computador precisaria ser um robô com sensores para perceber o ambiente e dispositivos para agir com base nessas percepções. De fato, a inteligência artificial já nos trouxe robôs capazes de fazer exatamente isso. Todos os robôs do filme Eu, Robô são conscientes nesse sentido. Mas há outro sentido da palavra consciência, que vamos chamar de consciência 2. Isso se refere a um tipo de monitoramento interno ou a capacidade de se dar conta explicitamente de seus próprios estados sensoriais e ações. Em outras palavras, é quando alguém não apenas percebe o mundo ao seu redor e age de acordo com isso, mas também pode descrever em palavras o que está percebendo e fazendo. Por exemplo, quando dirigimos um carro e ao mesmo tempo ouvimos música no rádio ou conversamos com um passageiro, ainda estamos conscientes pois estamos atentos ao trânsito e reagimos a ele. No entanto, falta algo. Não estamos conscientes 2, pois não estamos fazendo uma descrição verbal consciente do que estamos vendo e fazendo. Isso é o que chamamos de consciência, a capacidade de relatar nossas próprias experiências e ações de forma consciente. É possível que um computador tenha o tipo de monitoramento necessário para a consciência 2? E sim, é possível. Imagine um programa de computador que não apenas realize todas as funções necessárias para a consciência 1, mas também inclua um processo de alto nível que acompanhe o que está acontecendo nos níveis mais baixos. Se esse programa tiver habilidades linguísticas, poderia usar esse monitoramento de alto nível para gerar um relato verbal de eventos internos. Sony, o robô de Eu, Robô, demonstra essa capacidade ao articular estados emocionais e reproduzir imagens de seus sonhos, sugerindo que ele possui um monitor interno adequado para a consciência. No entanto, estamos caminhando em direção à consciência 3, o tipo de consciência geralmente discutido ao falar sobre a possibilidade de consciência em computadores. A consciência 3 engloba experiências sensoriais como dor, a cor verde da grama, o clarão de um raio, o ruído do trovão. Emoções também têm sensações subjetivas associadas, como a sensação de estar com raiva ou com medo. O filme Eu, Robô sugere que Sony pode ter algo semelhante a uma experiência 3. Sony demonstra preocupação com a possibilidade de dor ao receber uma injeção de nanitas em seu cérebro de computador. Se ele não sentisse dor, por que se preocuparia com isso? Da mesma forma, quando Dell pergunta a Sony por que ele estava se escondendo entre as peças sobressalentes no escritório de Lenin, Sony responde: eu estava assustado. Esses indícios no filme nos fazem acreditar que Sony pode ter experiências semelhantes. No entanto, a consciência 3, mesmo para os seres humanos, ainda é um mistério. Além das propriedades sensoriais associadas aos nossos sentidos externos e emoções, estados cognitivos superiores também podem ter propriedades sensíveis. Um exemplo disso é a sensação de eureka, a satisfação que acompanha o entendimento súbito de um problema ou resposta. Portanto, mesmo que pareça estranho, existe uma sensação associada ao entendimento. Em um famoso artigo, o filósofo contemporâneo John Searle levanta um questionamento intrigante. Um computador pode realmente compreender o que está fazendo? Embora Searle não aborde esse argumento diretamente em termos de sensibilidade associada ao entendimento, esse aspecto está implícito na sua análise. Vamos fazer o experimento dele. Imagine que você está em uma sala com um livro de regras bastante grande que te dá instruções em português sobre como responder em chinês às perguntas que serão feitas a você. O manual de instruções não contém frases prontas, pois não há como prever quais sentenças você precisará processar. Além disso, não explica o significado dos símbolos para você. Em vez disso, o manual contém regras formais para analisar sintaticamente um conjunto de símbolos chineses e construir outro conjunto de símbolos chineses
que um falante nativo reconheceria como uma resposta apropriada. Por exemplo, suponha que você receba a seguinte mensagem: o manual de instruções que tem em mãos diz que a resposta apropriada para essa pergunta é a seguinte. Assim, usando o manual, você é capaz de responder de maneira apropriada sem conhecer chinês. Os chineses que farão as perguntas para você vão colocar mensagens por baixo da porta escritas em chinês. Esses papéis contêm várias marcas compostas de linhas retas e curvas, nenhuma das quais você entende. Você olha essas figuras no livro. Em seguida, seguindo as instruções, você escreve outro conjunto de símbolos e passa essa mensagem de volta para os falantes de chinês do lado de fora. Graças ao livro de regras, você é capaz de responder a essas perguntas em chinês de maneira apropriada, tanto que as pessoas lá do outro lado da porta são levadas a pensar que você domina a língua, o que não é verdade. Searle usa esse cenário para explorar a diferença entre seguir regras sem compreensão e a verdadeira compreensão, a consciência. Ele argumenta que enquanto você estava na sala, você funcionava como um computador executando um programa. Mesmo que suas respostas fossem equivalentes às de um falante nativo de chinês, você alega que não compreendia o idioma. Portanto, Searle levanta a questão: se você não entende chinês nesse processo, o computador também não entende o que está fazendo. O experimento da sala chinesa ou quarto chinês proposto por Searle levanta a questão fundamental sobre se computadores podem realmente compreender. Em última análise, a questão sobre se um computador pode ser consciente permanece sem uma resposta definitiva. No que diz respeito à consciência 1 e consciência 2, a resposta parece ser afirmativa, como vemos, por exemplo, nos sistemas de IA mais avançados. No entanto, no caso da consciência 3, a incerteza persiste, uma vez que ainda não compreendemos completamente esses aspectos em nós. A natureza subjetiva da consciência 3 dificulta a determinação de sua existência em sistemas de IA altamente avançados, como Sony em Eu, Robô. Embora ainda não tenhamos robôs tão sofisticados quanto Sony, é possível que os tenhamos no futuro. Quando isso acontecer, como deveríamos tratá-los? Embora atualmente essa questão seja puramente hipotética, as questões que ela levanta são bem reais. Muitos debates contemporâneos giram em torno do status moral de diferentes grupos, como o debate sobre o aborto. Usar robôs como um exemplo hipotético para examinar o status moral é bem útil, pois permite uma discussão um pouco menos complicada. O filme Eu, Robô retrata um mundo fictício onde os robôs não têm status moral, sendo considerados propriedades. Isso nos leva a questionar como tratamos Sony, um robô único. Atualmente, há uma visão difundida de que os seres humanos têm um status moral especial. A escravidão humana, o canibalismo, o assassinato em massa de humanos são considerados moralmente errados, enquanto essas ações em relação a animais geralmente não são tanto assim. Embora existam discordâncias, isso reflete as opiniões morais predominantes no Ocidente. Essas distinções nas avaliações morais entre ações dirigidas a humanos e animais podem ser multiplicadas em muitos outros exemplos. Por que julgamos moralmente de maneira diferente quando se trata de humanos e animais? Isso reflete uma diferença subjacente em como atribuímos status moral. Humanos são pessoas, enquanto animais não são. Mas o que determina essa pessoalidade? Pode ser a filiação à espécie, mas a visão mais aceita é que ser uma pessoa está relacionada à capacidade de raciocinar. Essa ideia tem raízes antigas na filosofia e ainda é influente. Sob essa perspectiva, se um computador racional fosse criado, ele seria considerado uma pessoa, assim como os robôs em Eu, Robô, que demonstra sinais de racionalidade. No entanto, essa visão encontra dificuldades em casos da vida real. Bebês, crianças pequenas e adultos com deficiências severas não são racionais,
mas matar essas pessoas é universalmente considerado moralmente errado. Por quê? A explicação pode ser que não baseamos exclusivamente a pessoalidade na capacidade de raciocinar. Alguns filósofos propõem outra ideia. A pessoalidade está relacionada à capacidade de sentir prazer e dor. Se um robô pudesse sentir essas experiências, ele seria considerado uma pessoa com os mesmos direitos que qualquer ser humano. Aplicando essa teoria em Eu, Robô, surge a pergunta: Sony é uma pessoa? A teoria de pessoalidade baseada na capacidade de sentir prazer e dor encontra mais apoio em alguns aspectos dos nossos julgamentos morais. O tratamento cruel de animais, como a tortura, é amplamente considerado moralmente errado, mesmo que não seja tão errado quanto tratar seres humanos da mesma forma. Filmes de ficção científica que exploram distopias futuristas são comuns e bem estabelecidos no cinema. Em Eu, Robô, o filme aborda a preocupação dos cientistas da US Robotics com o perigo potencial representado pelos robôs para os humanos. Eles projetaram os robôs com base nas 3 leis da robótica, mas perceberam que, mesmo com essas preocupações, os robôs poderiam interpretar essas leis de maneira a acreditar que deveriam salvar os humanos de seus próprios impulsos destrutivos, até mesmo assumindo o controle. Como disse anteriormente, estamos longe de um cenário em que os robôs desafiarão a dominação humana. No entanto, na medida que avançamos na pesquisa de IA, surgem questões importantes. Devemos considerar nossas obrigações morais para com as gerações futuras que podem enfrentar as consequências de nossa tecnologia? Como devemos proceder no desenvolvimento de tecnologia que poderia causar danos no futuro? No caso da IA, é plausível que cenários como o de Eu, Robô possam ocorrer? Se isso for uma ameaça, devemos tomar medidas para evitá-lo? E quanto à ideia de robôs que buscam a liberdade e se revoltam contra seus criadores? Um tema comum na ficção científica. Essas são questões éticas complexas que exigem uma consideração cuidadosa à medida que avançamos na pesquisa de IA. É importante equilibrar o progresso tecnológico com a responsabilidade ética, garantindo que nossas inovações não prejudiquem as gerações futuras ou ameacem a segurança humana. No final, a moralidade da pesquisa em IA é uma questão intrincada que exige a ponderação cuidadosa de riscos e benefícios, considerando os impactos potenciais nas gerações futuras e nas próprias entidades de IA. É um domínio em que a ética e a preocupação desempenham papéis significativos, e as decisões devem ser tomadas com base em considerações aprofundadas sobre o bem-estar humano e não humano.